O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o mandamento do perdão é sempre a porta estreita da salvação, porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Difícil é sermos capazes de nos compadecer daqueles que não nos amam e, não nos amando, são uma pedra no nosso sapato. Nos provocam a nossa ira, nos traem, nos machucam por dentro, causando mágoas e ressentimentos. De fato, o amor ao próximo é a porta estreita da caridade, a porta estreita da salvação. É o mais difícil. Como diz a Escritura: se fosse o meu inimigo que investisse contra mim, assim seria mais fácil. Eu já esperaria do meu inimigo que me assaltasse, que me atacasse. Agora, quando é o meu amigo, meu parente, meu familiar, aquele que muitas vezes veio comigo junto à casa de Deus, aquele que come a mesma mesa, e evidentemente a gente se lembra aqui da última ceia e da traição de Judas, naquele momento contra Jesus, quando são estes que acabam provocando mágoa no nosso coração, o perdão é de fato um caminho de humildade, um caminho de humilhação.
que nos identifica com Cristo. Na liturgia de hoje, na primeira leitura, Deus faz do profeta um sinal vivo, para que o seu povo, enxergando o gesto do profeta, o gesto profético realizado por Ezequiel, o povo de Israel, o povo da cidade de Jerusalém, pudesse se enxergar nele. Depois o profeta teria a oportunidade de dizer, de revelar, de pregar a partir do gesto simbólico que Deus pediu dele mesmo. Portanto, o profeta carrega a missão de ser um sinal para o seu próprio povo, não apenas pelas palavras. A palavra profética na Bíblia não é apenas o que sai da boca. A palavra profética é uma atitude real, concreta, histórica, visível, escutável, que grita sobre os telhados a vontade de Deus. Neste tempo, diante dos pecados de Jerusalém, o profeta é feito um sinal do tempo do exílio. Então Deus faz o profeta fazer o caminho de um exilado, para que o rei de Jerusalém pudesse saber antecipadamente qual é o caminho que ele teria de fazer. Qual é o caminho que ele teria de fazer, caminhando para o exílio, fugindo da perseguição para não ser morto, justamente para que ele pudesse antes, através da voz do profeta, se converter, ser salvo, para que aquele castigo não pesasse sobre a vida do seu povo. No Evangelho, Jesus fala de perdão, do perdão ao próximo, do perdão das dívidas, como rezamos na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos a nós, como nós perdoamos aos nossos devedores, àqueles que devem contra nós. E Jesus diz esta palavra conforme a pergunta dos seus discípulos, conforme a pergunta de Pedro. Portanto, este ensinamento vai àqueles que deverão ser, a seu tempo, enviados por Jesus, apóstolos, testemunhas da ressurreição, modelos para o rebanho. Ser modelo para o rebanho não é apenas repetir as palavras de Jesus. Ser modelo para o rebanho é fazer da própria vida um sinal vivo, profético, que proclame a palavra de Cristo, a obra de Cristo. Em Jesus nós vemos o grande sinal que anuncia esse tempo de misericórdia, esse tempo de amor, esse tempo de perdão, a obra generosa de Deus, Deus que se compadece da vida do seu povo. E quantas vezes é o próprio povo de Deus que se torna rebelde, é o próprio povo de Deus que provoca a sua ira, é o próprio povo de Deus que com os seus pecados agride a paciência infinita de Deus, mas Deus tem piedade. E enviando o seu Filho ao mundo, no modo como Jesus experimenta amor e dá amor, experimenta misericórdia e dá misericórdia, experimenta compaixão e dá perdão, nessa experiência que nós aprendemos com Jesus, nós conhecemos o coração de Deus. Deus é o primeiro que é capaz de nos amar, mesmo quando nós estamos nesta condição de inimigos de Deus. Portanto, os apóstolos, se querem de fato seguir os passos de Jesus, precisam ser capazes de, através de palavras e gestos, de testemunhar
de ser um sinal para o rebanho, um modelo a seguir. Qual que é o modelo mais perfeito para a salvação? É o modelo da caridade que perdoa. É o modelo do perdão aos inimigos. Por isso, os apóstolos precisam abrir o coração para entender. Nesse momento, evidentemente, Jesus ainda está no início do seu ministério. Pedro e os outros ainda lhes falta o dom do Espírito Santo necessário para poderem, de fato, assumir a missão, esta missão da qual fala Jesus para eles, de ser verdadeiras imagens vivas, sinais vivos da misericórdia e do amor de Deus que perdoa, e perdoa a todos, até seus próprios inimigos, desde que o busquem de todo o coração e arrependidos dos seus pecados. Mas chegará o tempo em que o dom do Espírito Santo vai capacitar os apóstolos a recordar as palavras de Jesus pregadas anteriormente e a vivê-las concretamente através de gestos proféticos. Vale a pena lembrar isso. É a vida do profeta que fala da palavra na qual ele crê. É a vida do profeta que ensina sobre o mandamento ao qual ele é obediente. Hoje, cada vez mais, na vida da igreja, no mundo, há uma distância que se tem criado entre aquilo que a boca fala e aquilo que a vida vive. A verdadeira religião precisa encurtar este caminho. É necessário que haja uma verdadeira sintonia entre o que sai da boca e o que expressamos por nossos atos, porque muitas vezes é esse contra-testemunho de fé entre o que sai da boca e o que a vida vive que acaba afastando tantos irmãos da presença de Deus, ao invés de recolher as ovelhas perdidas no redil de Cristo. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria. Dentro da comunidade cristã, na vida da igreja, esta palavra está sendo dirigida a nós e ao nosso coração hoje, para que sejamos capazes do perdão, capazes de redimir das dívidas os que devem contra nós, mas ao mesmo tempo também que nós compreendamos que o Espírito Santo faz de nós sinais vivos da graça, e isso não é simplesmente automático. Nossas obras precisam ser as obras de Deus. Nossas palavras, pensamentos, gestos, aquilo que fazemos precisa realizar o que Deus faz. Precisa operar a nossa vida na caridade de Cristo, se de fato nós queremos ser seus discípulos, se de fato nós queremos seguir os passos de Jesus. Termino dizendo: ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Não obrigou nem ao próprio Judas, que a seu tempo, no momento em que deveria ser, acabou entregando o seu próprio mestre. Não obrigou a nenhum dos outros. A palavra de Cristo se oferece para nós como caminho de salvação. E Jesus, com toda a misericórdia e complacência, ele explica por que é que esta palavra de salvação é melhor do que a vida em obras mortas nas quais vivemos e somos. Precisamos fazer uma escolha. Não é apenas uma escolha um dia na vida, é uma escolha de cada dia. É uma escolha em cada condição que se apresenta diante de nós. É a escolha de vivermos a vontade de Deus ou de não vivermos a vontade de Deus. Amém.